Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Lucas, trabalho na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no setor do futebol e do futevôlei, tá? Hoje a gente vai estar falando um pouco de sistemas táticos no futebol. E hoje a gente vai abordar um dos primeiros, né? Não posso falar que foi o primeiro, mas foi um dos sistemas táticos que teve mais sucesso nos primórdios do futebol, né? Então foi utilizado lá na década de 30, né? Já em 1920, já bem no início do futebol, como um sistema tático inovador, né? Que é o 2-3-5, né? Então a gente fala que a pirâmide se inverteu, né? Tem até um livro que fala sobre isso, que conta sobre a história do futebol, que se chama Pirâmide Invertida. Por que a pirâmide inverteu? Porque no início era muito mais ataque do que zagueiros, né? Então você está vendo aqui que tinha 2 zagueiros, 3 meias e 5 atacantes. Hoje em dia, muitas vezes os times têm 5 zagueiros, 4 meias e 1 atacante. Logicamente que no esquema tático isso consegue variar durante a partida. E o Guardiola, ele faz muito isso com a equipe dele, né? Ele coloca os 2 laterais vindo jogar por dentro, os pontas bem abertos, 2 meias aqui, né? O volante centralizado, os 2 zagueiros, ele consegue trazer o primórdio para dentro do jogo dele, né? De uma maneira que o time dele tenha a posse e ele consiga agredir de uma maneira confortável o time adversário, né? Então esse é um sistema tático muito conhecido. Para vocês que queiram saber um pouco mais, é só colocar no Google aí 2-3-5. E na época foi um sistema muito inovador, né? E quando eu falo que a pirâmide se inverteu, é só a gente fazer isso, ó. Olha como que fica, né? Sendo que muitas equipes hoje se defendem no 5-4-1, né? Você vê que tem uma pirâmide aqui invertida, né? E se a gente for voltar para outra plataforma que estava, ficamos basicamente assim, 2, 3, 5, né? E também nos primórdios do futebol, né? O jogo ele era muito individual, né? Tinha muito essa visão individual do jogo, né? E o jogo era muito direto, principalmente os ingleses gostavam de um jogo muito direto, um jogo de muita força e velocidade. Aqui no Brasil, nos primórdios, já tinha essa identidade do jogador de drible, né? Não só no Brasil, na América do Sul. E quem trouxe o futebol de passe, de toque de bola, foi os escoceses. Eles que tinham já, naquela época, a mentalidade de fazer o time trabalhar de pé em pé, de ter um jogo de posse, onde o coletivo prevalecia diante dos adversários. E o sistema 2-3-5 ele se tornou um sistema clássico, né? Equipes foram campeãs mundiais na época utilizando desse sistema, e por isso ele se tornou um sistema característico da época, né? Depois veio o WM e o Brasil também inovou usando o 4-2-4, né, que foi campeão aí da primeira Copa do Mundo em 1958 com o 4-2-4. Então o futebol ele foi evoluindo e foi sendo criado novos sistemas táticos. E a gente vê o futebol evoluindo e vê que hoje a gente se defende mais do que ataca. Logicamente que tem equipes que atacam muito agora, o São Paulo, Fernando Diniz é um exemplo disso, mas a ênfase está mais na defesa do que no ataque. Antigamente, né, o ataque era a prevalência diante da defesa, né? Então estou trazendo essa aula para vocês terem esse entendimento, ok?
Muito obrigado, professor Lucas, em mais uma aula.